Abra sua Bíblia no livro de Esté. Livro de Esté, capítulo é o de número 6. Vamos tomar como base para a reflexão nessa noite o versículo 12. Esté 6 e 12. Quem vai ler? Molenilson vai estar lendo. Preste atenção, acompanhe aí na sua Bíblia este texto. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração e repitam após mim. Diga: Senhor Jesus, fala comigo aquilo que eu preciso ouvir. Amém. Que às vezes a gente só quer ouvir o que quer ouvir, né? Aquilo que eu quero ouvir, não. Aquilo que eu preciso ouvir da parte de Deus. Estava eu pensando em um outro texto, mas ouvindo a leitura da palavra de Deus agora à noitinha, me veio ao coração este versículo. Aqui está um homem que não aceitou metade da vitória. Este homem não aceitou apenas uma melhora. Este homem não se contentou com um refrigério, com um pouco de honra, com um pouco de descanso que ele estava recebendo. Mas ele queria a vitória completa. É por isso que a palavra de Deus diz: depois voltou. Ele voltou, se está escrito a palavra voltou, é porque ele estava ali antes. É porque ele já estava naquele lugar. Havia saído um pouco, mas ele então voltou para a porta do rei. Nós sabemos essa história, de có e decorado, como o pessoal, de có e salteado, né? Mas é uma história que eu não me canso de contar, e cada vez que eu conto, eu me alegro, eu me satisfaço em Deus, porque o livro de Esté não é um livro que se prega, é um livro que se conta uma história. A história deste livro é uma história maravilhosa, é uma história de vitória, mas é uma história que traz lições para a nossa vida. Então, essa noite eu não vou pregar, eu vou contar uma história. A história que trouxe Mardoqueu. Mardoqueu, que estava à porta do rei, havia saído um pouquinho, mas depois ele volta para o mesmo lugar, e vocês já sabem onde eu vou chegar, mas vamos recordar a história. A história acontece por causa da falha de um homem desobediente a Deus. Às vezes, irmãos, nós passamos por problemas, dificuldades, batalhas na nossa vida por causa de uma desobediência. Acontece isso. E eu estou falando de quem? Eu estou falando do rei Saul. O rei Saul reinou em Israel como o primeiro rei de Israel, e ele reinou antes do ano 1000, porque Davi reinou por volta do ano 1000 e alguma coisa, e ele já está, Saul é antes dessa data. O que acontece? É um tempo grande. Deus deu uma missão a Saul, disse que Saul fosse e destruísse por completo todo o povo amalequita. Deus deu uma ordem pesada, Deus deu uma ordem forte para matar homens, mulheres, jovens,
velhos, crianças e animais. Deus é soberano, não me pergunte, eu não vou entrar nesse mérito, mas Deus deu essa ordem a Saul, que ele levasse o seu exército, invadisse o território amalequita e matasse tudo, até os animais. Saul chegou ali, mas de alguma maneira Saul não executou a palavra do Senhor completamente. Nos diz a Bíblia que ele mandou que um povo que habitava no meio saísse. Eles saíram. Sabe lá Deus se já não saiu no meio ali alguns amalequitas pegando carona. Depois liberou os animais, desobedecendo assim a santa palavra de Deus. Depois liberou o rei, e o nome do rei era Agag. O que é que acontece? Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei e mandou Samuel repreendê-lo. Samuel repreendeu e depois matou Agag com a sua espada. Mas eu acredito que nesse intervalo de tempo, alguém da família de Agag escapou naquele dia. Saul não cumpriu a palavra do Senhor. Irmãos, quando a gente não cumpre o que Deus diz para nós, sempre haverá um prejuízo amanhã. Quando a gente não obedece o que Deus manda, sempre haverá uma consequência no futuro. Os anos se passaram, e se passaram tantos anos, que se passaram aí talvez mais de 500 anos. É uma jornada longa, é um período tão longo que ninguém da história estava vivo para saber o que tinha acontecido. Enquanto isso, acontece o cativeiro da Babilônia por volta do ano 606, e mais duas datas se repetiram. E o que acontece é que por volta do ano 536, olha quantos anos, mais de 500 anos se passaram, Deus permitiu que todo o seu povo que quisesse voltasse para Jerusalém, mas um grande número de judeus permaneceu agora no reinado medo-persa. Estavam sob o domínio do rei Assuero, e é quando acontece aquele problema do rei com a sua esposa. Nunca aconteceu na história da humanidade um rei demitir a esposa, porque ela não veio se exibir na frente de seus convidados. Como ela não obedeceu, ela foi demitida do seu cargo, foi dada uma carta de divórcio para ela, e a vaga de rainha ficou aberta. Naquela comunidade de judeus, estava ali um homem chamado Mardoqueu, você sabe da história, e que criou a sua prima, a Hadassa, ou a Esté, que é o nome, Esté é o nome babilônico, que quer dizer estrela. Então Esté, ela estava ali com o nome de Esté, criada naquela região, e ela se adaptou, claro, se adaptou de uma maneira que ninguém desconfiou que ela era judia. E ela também foi convidada para concorrer à vaga de rainha. E você sabe, nessa história, que ela ganhou a vaga, agradou o rei a amou e a coroou rainha no lugar de Vasti. Só que, no capítulo seguinte, a Bíblia diz, depois destas coisas, depois do casamento, depois de toda a festividade, aconteceu algo. O rei Assuero resolveu elevar a príncipe e a colocar como um dos grandes
um homem chamado Amã. Amã, mas você precisa ouvir o que a Bíblia diz de Amã. Amã, o agagita. Talvez a gente deixa passar alguns detalhes na palavra de Deus. Nós parece que não observamos os detalhes. Diz a Bíblia, Amã, agagita não é sobrenome, agagita é a sua família de origem. Ele é Amã, o agagita. Se ele é agagita, ele é descendente de Agag. E quem foi Agag? O rei que Saul poupou há 500 anos atrás. A descendência de Agag sobreviveu e guardou no seu coração um rancor, um ódio e uma revolta contra o povo judeu. Só que eles nunca tiveram força suficiente para combater os judeus. Eles cresceram ao redor, eles se instalaram nas regiões da Mesopotâmia, estavam por ali, e de repente Israel chegou escravo, passaram os 70 anos, parte saiu, e agora o medo persa eleva a cabeça de Amã e o coloca como chefe, como um dos maiores príncipes do seu reino. E Amã é o descendente de Agag. Aí o que é que Amã faz? Amã projeta o quê? Exatamente a sua vingança contra o povo judeu. Irmãos, às vezes a gente não sabe a origem do problema, como eu preguei aqui quarta-feira. Procure o machado, aonde foi que ele caiu, para poder o milagre de Deus acontecer. É preciso às vezes ir lá na origem do problema para poder descobrir e depois que Deus vai operar o milagre. A gente começa a estudar e ver o problema anterior. O mal se instalou antes, a falha de um homem de Deus em desobedecer. Ao desobedecer a voz do seu Deus, gerou um problema para a sua nação 500 anos depois. Está vendo aí? Satanás não esquece. Satanás tem também memória boa. Ele trabalha, ele não fica velho, ele não envelhece. Então, ele vai trabalhando até achar uma oportunidade de atacar o povo de Deus. Sabendo Mardoqueu que Amã é agagita, então Mardoqueu resolve não se dobrar diante de Amã. Amã é aclamado príncipe e é ordenado que todo mundo se ajoelhe diante de Amã. Mas Mardoqueu, sabendo que ele era agagita, descendente de Agag, ele conhece a palavra de Deus, então ele diz: diante de você eu não me inclino. Só que isso despertou o ódio de Agag. E Agag o que é que faz? Vai fazer uma oferta ao rei, e para que o rei libere, autorize e sele com uma lei medo-persa que não pode ser revogada, a destruição de todo o povo judeu em 127 províncias. Ou seja, o projeto aí não é de Amã, o projeto aí é do diabo para eliminar toda a semente do judeu. E você sabe para quê? Para que mais tarde, 500 e poucos anos depois, não venha Jesus passar a nascer vindo da nação dos judeus. O projeto
é do diabo, o projeto é do mal, o projeto é aniquilar a semente que daria origem física do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas repitam após mim, mas diga assim: o projeto do diabo está acabado em nome de Jesus. Diga assim: o projeto do diabo na minha vida também já está acabado em nome de Jesus. Você pode dar um glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero que você lembre que o inimigo trabalha dioturnamente. E você sabe que ele projeta, e os projetos dele é para nos destruir, porque a palavra de Deus diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas disse Jesus: mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele merece uma glória nessa noite e uma linda salva de palmas para Jesus. Cadê as palmas para o Todo-Poderoso? Ele é merecedor. Aleluia! E o que nós encontramos aqui? Nós temos aqui um homem que está agora diante de um problema muito sério, porque ele consegue com o rei, com uma promessa de 10.000 talentos de prata, para que o rei acabasse sendo enriquecido por meio desta oferta. O que nós vemos aqui? É que ele marca uma data, a 13 do 12º mês, no nosso calendário, talvez fosse no mês de dezembro, mas isso ainda era o começo do ano. E o que é que acontece? Quando a cópia real está sendo divulgada na fortaleza de Suzã, o Mardoqueu toma conhecimento que o projeto é para matar todos os judeus, homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, ou seja, do jeito que o projeto era para matar todos os amalequitas, o Amã consegue agora reverter o projeto contra o povo judeu. É para matar homens, mulheres, velhos, jovens e criança. É para aniquilar todo mundo. Aleluia, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus trabalha. Repita após mim, diga assim: Deus trabalha no silêncio. Diga assim, que muitas vezes nem o diabo percebe o que Deus está fazendo. Aleluia. Diga assim: eu creio que o meu Deus já providenciou a minha vitória antes mesmo que eu enfrentasse esse problema. Cadê o glória? Cadê o glória dele? Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, o que nós entendemos aqui na palavra de Deus é que o projeto do diabo era aniquilar, mas Deus já estava trabalhando. E quando foi que Deus começou a trabalhar? Quando Dona Vasti resolveu não comparecer ao banquete, foi demitida. Esther é judia, está agora como rainha, esposa do rei. Ninguém sabe que ela é judia, ninguém notou a diferença. Ela está completamente iguais às outras ali no palácio, fala como a babilônica, anda como uma, ela se comporta como uma mulher daquela época, mas só que ela é uma mulher de Deus. Ela está ali numa missão, ela é uma mulher que aprendeu a obedecer. Mardoqueu disse: não diga a sua origem, e ela calou-se, porque ela não revelou o seu nome hebraico, Hadassah,
ela revelou o seu nome persa, Esté. E como Esté, ninguém sabe a nacionalidade dela, nem mesmo o inimigo. O inimigo está do lado dela, o inimigo come à mesa com o rei e a rainha, o inimigo está sempre na reunião que é o Amã, mas ele não sabe sobre ela. Ele está planejando matar os judeus, mas Deus já preparou o escape para o seu povo. Você crê que Deus já preparou o escape para você? Você crê que Deus já está providenciando tudo para você sair daqui vitorioso e vitoriosa nessa noite? Cadê o glória? Eu posso ouvir o glória do Senhor nessa noite? Aleluia! Irmãos, e o maravilhoso da história, me deu um pouquinho de retorno. O maravilhoso da história é que nós percebemos ali, Mardoqueu, num ato de humilhação, se veste de sacos, coloca terra sobre a sua cabeça, cinza sobre a cabeça, e isso significa sinal de humilhação. E ele vai para onde? Para a porta do rei. Nenhuma pessoa daquela forma poderia estar na porta do rei, mas ele vai a si mesmo. E Esté nota lá do palácio, é informada do que está acontecendo. Ela manda um rapaz pegar informação, ele manda a cópia da carta. Ela lê, mas olha para ele e manda um recado de volta. Diz: olhe, todo mundo sabe que no dia que o rei está no pátio interior, ninguém pode entrar, a não ser que seja chamado. E nesses 30 dias, eu não fui chamada para ir à presença do rei, que se eu for sem ser chamada, se ele não estender o cetro de ouro, aí é morte para quem entrar ali. Eu não posso ir. Mas Mardoqueu diz: não imagines em teu ânimo que você vai escapar porque você está aí. Deus vai mandar livramento para o povo judeu. De qualquer outra parte vai vir livramento, mas se você não fizer nada, nem você nem a sua família vai escapar dessa destruição. Quem entendeu, dê glória ao nome de Jesus. Irmãos, eu vejo um homem, ele está humilhado, está, mas ele está crendo. Esté está dizendo: não posso fazer nada agora. Mas ele diz: vai vir livramento. Irmãos, olha que coisa linda. A única esperança que ele tem física é aquela mulher que está no palácio. Mas ele está firme, a sua fé é no Deus Todo-Poderoso. Amã está dizendo: vou acabar com tudo, mas ele está dizendo: virá livramento de Deus de outra parte, mas que vai vir livramento, vai. Se não for você, Esté, vai ser outra pessoa, mas que Deus vai mandar livramento, vai. Oh, que fé tremenda e maravilhosa. Será que a gente consegue ter esta fé, irmãos? Porque o problema aí era de morte. O problema aí era como um câncer. O problema aí era como uma jura de morte. O problema aí era fatal. Todo mundo ia morrer. E não adiantava fugir, porque a ordem estava nas 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, até a África inteira. Irmãos, o território de Assuero era muito grande. O Medo-Persa dominava quase todo o mundo daquela época. E para onde? Fugir para onde? É isso. Às vezes o inimigo abre uma armadilha para a gente, que a gente olha e não vê saída, não existe solução, não tem para onde correr, não há o que fazer.
Mas é aí que o homem de Deus, é aí que a mulher de Deus precisa se humilhar perante o Senhor e dizer: eu sei que o diabo não vai prevalecer sobre a minha vida, haverá escape. Deus vai criar uma situação, não importa como, Deus vai criar. Oh, aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Irmãos, que história, né? O que é que acontece quando ela escuta isto? Olha que Esther não se omite. Quando ela escuta isso, se você não fizer alguma coisa, Deus vai mandar livramento de outra parte. Ele está seguro, ele sabe que a nação dos judeus não vai ser destruída. Ele sabe, ele conhece a promessa de Deus a Abraão. Mas não tem saída. E o recurso que ele tem é Esther. Só que Esther, se for a presença do rei, ele não estender o cetro, Esther já morre na hora. Rainha, mas morre. E agora? Ela diz: tá bom. Eu gosto dessa frase dela. Ela diz: tá bom. Então manda uma ordem, espalha entre os judeus, para todo mundo jejuar 3 dias e 3 noites, nem pão, nem água. Que tarefa difícil. No 3º dia eu vou me apresentar diante do rei. Se eu perecer, eu perecerei. Olha que decisão. Não tem problema, eu vou comparecer perante o rei, e eu estou nas mãos de quem? De Deus. Ela não disse isso, mas o jejum foi para isso, para que ela tivesse ideia, para que ela soubesse o que fazer, para que Deus aplacasse o coração do rei e permitisse que ela vivesse. No 3º dia, ela tira as vestes reais, ela se apresenta no pátio, diante do rei. O rei está sentado no seu trono. Todo mundo que está ali convidado pelo rei, quando olha para ela, que o rei levanta os olhos, que vê Rainha Esther, ele pega o cetro e estende para ela. Aleluia, oh glória. Olhe, já começou a mudar as coisas a partir daí. Irmãos, a gente às vezes não sabe, mas tem coisas que Deus já está fazendo e a gente não está percebendo. Deus já está movendo as águas, Deus já começou a mudar a situação e a gente não percebe. Porque a partir do momento que ele estendeu o cetro para dar vitória, para permanecer com ela viva, Deus já estava agindo. Aí ela chegou, olha que sabedoria. Deus tem dia, Deus tem data marcada para a nossa vitória. Aí o que é que acontece? Ela diz assim, ele faz: pede o que quiser, o que você quer? Até a metade do reino eu lhe dou. Ela diz: não, eu quero apenas um banquete entre você e a mãe. Ele disse: tudo bem. Ele tinha prometido até a metade do reino, quanto mais um banquete. Quero um banquete amanhã. Tá certo. Preparou o banquete, veio. Providencialmente Deus não permite que ela conte o negócio. No dia da festa, ele diz: peça, qual é a sua petição? Ela disse: vem amanhã novamente, eu quero fazer outro banquete para você e para a Amã. Amanhã eu declaro a minha petição. O rei disse: positivo, amanhã estaremos aqui. Aí o Amã, vaidoso, saiu do banquete, cheio de glória, quando passou na porta, que olhou para Mardoqueu, e Mardoqueu ficou em pé, vestido de saco, a cabeça cheia de areia e de cinza, mas não se dobrou diante do camarada. O cara chegou em casa revoltado, mas contou a sua glória ao povo. Aí a sua esposa disse: faz assim, faz uma forca de 50 côvados, faz ela bem alta, irmão, 50 côvados, dá 20 metros, mais ou menos 20 metros de altura, dá mais que isso.
quase 20 metros de altura. Para que tanta altura para enforcar um homem? Sabe para quê? Porque o que ele queria era que todo mundo da cidade visse, que todo mundo daquele bairro pudesse ver um homem a 20 metros de altura, enforcado, para dizer: olha aqui, quem não se dobrar diante de Amã, olha aqui o que vai acontecer. Para você ter uma ideia, esta parede do templo só tem 4 metros de altura, é 5 vezes essa altura. Para você ter uma ideia, são 50 côvados, um côvado é 45 centímetros, é mais de 20 metros de altura, é muita coisa. A intenção dele é envergonhar o povo judeu. E aí ele foi dormir, mandou fazer a forca e disse: de noite você vai lá no rei e pede ao rei autorização para enforcar Mardoqueu. Ele disse: tá bom, que ideia boa. Dormiu tranquilo. Enquanto ele está dormindo, Papai do céu, que não dorme, não cochila, não pisca nem os olhos, está trabalhando e permitiu que o doutor Assuero, o rei Assuero, não dormisse naquela noite. E em vez de ele chamar uma namorada, você sabe que os reis não dormiam com as rainhas, ele podia chamá-la na hora que ele quisesse dormir com ela, ou então chamasse uma de suas concubinas. Isso é o tempo dele. Então ele estava lá, podia ter chamado uma mulher para se divertir com ela, botar uma banda para tocar para ele. Não, ele manda ler um livro de crônicas, ou seja, um livro onde está escrito os acontecimentos do reino. E ali se registrou que um judeu, Mardoqueu, havia denunciado uma conspiração de 2 homens que queriam matar o rei. E aí, quando chegou nessa parte, Assuero disse: me diga uma coisa, esse homem recebeu alguma recompensa? Esse homem salvou a minha vida? Esse homem recebeu alguma recompensa? Olha, irmãos, que dia para se pensar numa recompensa. Aí o que é que acontece? Não, meu rei, nada deu a esse homem, nada. O rei ficou invocado. Aí disse: quem está no pátio aí? Quem estava lá no pátio, irmãos? A mãe estava no pátio. Mas para que a mãe estava no pátio? Para acordar o rei logo cedinho e pedir para enforcar Mardoqueu. Mas Deus chegou primeiro, irmão. Tu crê que Deus vai chegar primeiro na tua causa? Tu crê que Deus está trabalhando? É tu dormindo e Deus agindo em teu favor. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa! Irmãos, o que acontece aí? Acontece exatamente isso. Ele pergunta: quem está no pátio? Aí disseram: Amã. Chama ele aí, chama ele aí. Aí a mãe entrou, já prontinho para pedir o enforcamento de Mardoqueu. Ao rei disse: Amã, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? O rei quer honrar alguém. Como é que o rei deve honrar? Aí o vaidoso pensou lá dentro e disse: a quem o rei quer honrar mais do que a mim? Eu sou o cara mais importante desse reino. Ele disse: meu rei, é o seguinte, vista a veste que o rei costuma vestir, viste esse homem. O cavalo que o rei costuma montar, monte este homem. A coroa que o rei costuma usar, coloque nesse homem. E pegue um homem mais importante do reino e saia puxando ele a cavalo e dizendo: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, tem hora que Deus usa até o diabo para fazer propaganda para a gente, sabia disso? O diabo quer destruir, Deus pega ele e obriga ele a fazer propaganda de graça. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E quando Amã pensava que era ele, aí o rei disse: vá e faça com o judeu
Mardoqueu, que está lá na porta do rei. Oh, irmão. Oh, irmãos. Não há o que se pregar nessa mensagem, só contar a história. Deus já é glorificado. Aleluia. O que é que acontece? Ele vai lá, parece que eu vejo a mãe chegando lá, olhou para ele, tira a roupa aí, tira o saco, cabeça, veste a roupa nele do rei. Eu acho que Mardoqueu está olhando para ele, não está entendendo nada. Veste ele, ou vontade de matá-lo, mas não pode. Veste ele, vestiu, bota a coroa de... Eita, a coroa do rei na cabeça. Acho que Mardoqueu, estou entendendo, mas tá, estão fazendo aí, deixa aí. Agora vem, bota aí nesse cavalo aí, cavalo do rei. Aí vem ele pegar nas rédeas do cavalo. Bora, cavalinho. Bora, cavalinho. Bora, cavalinho. Toda a cidade de Suzã, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Oh, aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Se Deus não está falando com você ultimamente, mas eu quero lhe dizer, Deus está trabalhando em seu favor. Oh, aleluia. Quando terminou, saiu embolchado. É o texto que você leu. Nós andamos 6 capítulos e 12 versículos no 6. Eu acredito que quando Mardoqueu está montado no cavalo do rei, vestido com a roupa do rei, coroado com a coroa do rei, elogiado pelo seu inimigo, desfilando pelas ruas da cidade, eu acredito que Mardoqueu disse assim, tá bom. Mas quando se tirou a roupa do rei, se tirou a coroa do rei, se tirou do cavalo do rei, chegou a hora dele vestir suas roupas novamente, e ele veste novamente a roupa de saco, e ele volta para onde? Ele volta para a porta do rei. Sabe por quê, irmãos? Porque Mardoqueu sabe que a vitória ainda não está completa. Ele teve um momento de alívio, ele teve um momento de descanso, mas a vitória ainda não estava completa. Mardoqueu sabia que ganhar uma batalha não é tudo. Tudo é quando ganhamos a guerra. A batalha é boa, mas melhor é a guerra. Diga assim, eu não quero vencer só uma batalha. Diga, bem bonito, diga assim, eu não quero vencer só uma batalha. Diga, eu quero vencer a guerra. Aleluia, aleluia, aleluia. Então vamos aprender com este homem. Deus te deu um momento de refrigério, não desista, continue na porta do rei, até que a vitória seja completa. Você pode dar glória ao nome de Jesus. Enquanto isso, Deus está trabalhando. Você percebeu que Mardoqueu não está fazendo nada? Você tem ideia disso? O que é que Mardoqueu está fazendo para a sua vitória? Me diga aí. Nada. Ele está só na porta do rei. Ele está só se humilhando na porta do rei. Mas quem é que está fazendo todo esse movimento? Quem é? Deus. Você percebeu que quando a gente se humilha diante de Deus, Ele começa a trabalhar pela gente? Você aprende isso aí? Quando você se humilha, quando você se lança nos seus pés, Ele começa a agir por você.
Oh, aleluia. Eu recebo a palavra da parte de Deus nessa noite. E quem vai profetizar ela é você. Aperte a mão dessa pessoa bem bonita que está do seu lado. Esse irmão, essa irmã. Aperte a mão e diga assim: quando você se humilha, Deus trabalha em seu favor. Oh, aleluia. Deus está trabalhando. Diga bem forte. Diga: não sou eu que vou vencer esta guerra, mas o meu Deus está vencendo ela por mim. Aleluia. Deus está trabalhando por você. Se você crê, toma posse e dá glória ao nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que acontece agora? Ele continua lá, mas Deus agora muda de cenário, mas continua trabalhando. Os eunucos do rei foram buscar Amã para o segundo dia do banquete. Aí ele estava meio atribulado, envergonhado, mas foi. E quando ele chegou lá, aí o banquete está posto. Acho que todo mundo comendo, ele lá, ainda bem, humilhado lá, mas aqui eu estou tranquilo. Será? Aí o rei olhou para a sua esposa, a rainha, deitada no seu divã, que era assim que os reis se comportavam. Não era cadeiras, mas divãs. É tipo uma cama, né? Eles ficavam deitados nos seus divãs. E a rainha está deitada no seu divã. E o rei olha para ela e diz assim: e aí? Não vai pedir hoje? A palavra está de pé. Até a metade do meu reino eu lhe darei. Ela disse: a minha petição é simples. Eu peço a minha vida e a vida do meu. Ele disse: como assim? Eu sou judia. Acho que quando ela abriu a boca para dizer eu sou judia, acho que a Amanda não estou acreditando. Acabei de ser humilhado por um judeu lá na porta. Agora eu estou descobrindo que a rainha é judia. Eu acho que ele teve um choque. Acho que ele se engasgou. Acho que eles não estão acreditando no que eu estou vendo. Que negócio é esse? Eu sou judia, pertenço ao povo judeu, e tem um homem mau aqui no reino que levou o coração do rei a destruir esse povo por nada. Se vendesse a gente como servos e servas, eu estava calada. Mas quer matar jovens, criança, velho, adulto, todo mundo. O rei olhou para ela assim e disse: quem é esse homem? Diga quem é esse homem. Aí, tá aí o cara. Esse homem é Amã. Como o rei tem ele como estima, o rei se levanta agitado, como que ele não acredito. Saiu para o pátio para tomar um arzinho e reunir as ideias. Aí o abestalhado se levanta e vai pedir à rainha para ela suplicar pela sua vida, porque ele já sabe que o negócio está complicado. Aí, irmãos, tem um detalhe aí que você não vê na Bíblia, se não prestar bem atenção. Certamente Deus, de alguma maneira, fez Amã levar uma topada. Você já percebeu isso? Amã se levanta para se dirigir ao divã da rainha, porque ele está no dele. Mas ele se levanta para vir aonde ela está, para suplicar pela vida dele. Mas no caminho ele tropeça. Porque você pode ver isso? Se você abrir a Bíblia, você vai ver. Ele caiu em cima da rainha. E na hora que ele cai em cima da rainha, é a hora que o rei está voltando. Aí o rei olha e diz: ele também quer estuprar a rainha na minha casa? Porque ele estava em cima da
rainha. Ele caiu em cima. Ele se levantou para rogar, para pedir ajuda a ela, mas ele tropeçou e caiu em cima dela. Lá na hora, veja que eu não sei se Deus mandou um anjo botar o pé ali, não sei o que está escrito, eu não vou arriscar. Eu não sei se alguém botou um pezinho ali. Na hora que ele cai, o rei recebe a ordem, entra. Quando o cara entra, tá lá o cara em cima da mulher dele. Aí foi nossa. Aí o rei olhou e disse: porventura ele quer forçar a rainha, está escrito aí, ele quer forçar a rainha na minha casa. Ele achou pouco. Aí na hora que ele disse isso, aí os eunucos que estão ao redor já cobriu a cabeça dele, porque lá vem chumbo grosso. Aí apareceu um rapaz para ajudar, do lado de Deus. Aí disse: meu rei, o senhor não sabe da história. Amã ontem construiu uma forca de 50 côvados para matar Mardoqueu. Aí o rei faz: Mardoqueu. Aí Esté diz: é o meu pai de criação. Pronto. Quer dizer que aquele cara que estava lá na porta do rei, que Amã saiu gritando que o homem que Deus quer, que o rei quer honrar é daquele jeito. O cara que ele ergueu a forca é o padrasto dela, é o cara que criou ela, é o primo dela que criou ela como pai. Você percebeu que tudo só foi revelado na hora certa? Irmãos, que Deus nos ajude a gente fechar a boca e só falar na hora certa, para que o inimigo fique envergonhado e Deus seja glorificado. Oh, aleluia! Aí o rei não contou a história, disse: tira o meu anel do dedo dele, agora leva ele e faz o que, irmão? Coloca ele na forca que ele preparou para Mardoqueu. Vai lá e aforca o rapaz na altura que ele quer. Todo mundo vai ver o que Deus faz com os inimigos que se levantam contra o seu povo. Você pode ficar de pé, dando glória ao nome de Jesus, dando uma linda salva de palmas para o Senhor, porque o Deus ainda é o mesmo. Aleluia. E aí vocês sabem, no dia certo, Esté rogou, mas ele não podia revogar, mas deu o direito dos judeus se defenderem. E os judeus se defenderam, mataram todos os seus inimigos, mataram toda a família de Amã, mataram todos os filhos. Em vez de serem destruídos, os seus inimigos foram destruídos. E até hoje, 2018, até o dia de hoje, tem um dia no ano que o livro de Esté é lido para todos os judeus lá em Jerusalém, porque eles ainda hoje comemoram o dia de Purim, o dia que Deus deu vitória. Essa história é tão linda que ainda hoje os judeus lêem essa história todos os anos, para que todos saibam como Deus é grande e dá vitória àquele que confia nele. E você hoje é o povo de Deus. Não sei se você entendeu, mas não adianta o inimigo tentar destruir você, porque ele já perdeu, ele já caiu. Você acredita nisso? Ele já caiu, ele já foi destruído, porque Deus está trabalhando para te dar vitória. A única coisa que Deus quer que você faça, fica nos pés dele, fica de joelhos, te humilha perante o teu Deus, e o teu Deus vai pelejar por ti.